Já estamos de volta com o Hora Geral nessa manhã de segunda-feira. Vamos falar um pouquinho de esporte, vamos? A Portuguesa Santista empatou em 0-0 com o Guarani pelo Campeonato Santista Sub-17. O jogo foi sábado no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Com o resultado, a Briosa garantiu vaga na terceira fase do Campeonato Paulista como líder do grupo 16. Isso é bom, né? O resultado em Campinas deixou a Briosa com 11 pontos, a mesma pontuação do Penapolense. Mas a Portuguesa Santista avançou como líder em razão do maior saldo de gols. A Briosa tem saldo de 6 pontos e o Penapolense 2. Nas oitavas de final, a Portuguesa enfrenta o São José dos Campos, segundo colocado no grupo 18. A partida será no sábado, às 10h45 da manhã, no estádio Martins Pereira. E o nosso convidado de hoje é o meu amigo Fernando Chagas, ele que é cientista político e é o mais cobiçado para poder fazer a análise política. Tudo bem, Chagas? Como vai, Douglas? Tudo bem. Isso tudo é reflexo de quem tem amigos, né? Isso. Porque você é uma pessoa inteligente, uma pessoa solista, uma pessoa querida, né? Obrigado, Douglas. Chagas, um dia após a eleição, não poderia ser diferente. Muita gente acordou com a cabeça grande, inchada, outros já acordaram mais leve. E entre a leveza e o oposto, tem uma representatividade que eu julgo tímida, se comparado à grandeza da nossa região metropolitana na Baixada Santista. Você concorda com essa minha pequena análise? Antes de mais nada, bom dia aos telespectadores da Santa Cecília TV, né? A eleição aqui em Santos, ela é sempre complicada. Quando eu digo Santos, é na Baixada Santista. Há sempre um grande número de votos para candidatos de fora. Isso nos prejudica. E outro ponto também, muitos candidatos da Baixada saindo para disputar ou uma vaga para a Assembleia Legislativa ou uma vaga para a Câmara Federal. Isso acaba complicando. Muitos eleitores, muitos candidatos, muitos partidos dividindo os eleitores, fora a invasão da nossa praia, né? Vamos invadir a nossa praia. Nossa praia. E invadem mesmo, isso acaba complicando. Mas, de qualquer maneira, nós tivemos 3 deputados federais e 3 deputados estaduais. É um número razoável. Poderia ser melhor? Poderia, mas está de bom tamanho. Para que o nosso telespectador possa confirmar, mais uma vez, os federais eleitos, Chagas, foi o Beto Mansur, o Squazzoni, que era... ainda é, né? Ainda até o ano que vem é presidente da Câmara do Guarujá. E principalmente o Papa, né? O Papa conseguiu uma votação expressiva. Conseguiu. Confirmando, né, a aprovação da população santista e de toda a Baixada, a sua administração em 8 anos de mandato, em 8 anos, né, de administração, 2 anos de mandato. E o Bruno Covas, não é aqui da região? O Bruno Covas, eu diria que ele já é um candidato universal. Eu digo que um candidato é da região quando ele depende basicamente dos votos da região, caso do Papa. O Papa praticamente garantiu a sua eleição com a sua votação em Santos, como eu disse, confirmando a sua boa administração em 8 anos de governo. Quando o candidato é universal, hoje o Bruno Covas, ele, embora seja um santista, ele é um candidato universal. O que é o candidato universal? Já foi secretário de Estado de Meio Ambiente do Estado de São Paulo e tem votos em todo o Estado de São Paulo. Então já não é ele é santista, mas ele não é só dos santistas, ele é de todo o Estado de São Paulo. E com relação aos estaduais, Chagas, o Cássio Navarro, o Caio França e o Paulo Correia? O Paulo Correia. Dividiu bem, né? Dividiu bem. Tem o Paulo Correia, que é de um segmento religioso. O Navarro, que é da Praia Grande. Que é o genro do Mourão, né? Isso, o genro do Mourão. E o Caio França, que é de São Vicente. Dividiu bem. Não tivemos um santista, né, dessa vez. Não tivemos os santistas e, lógico, pontuando com relação ao PSDB, que houve uma divisão com relação às candidaturas, por exemplo, do Sadal e do Bozellinha, né? Eu acho que se houvesse aí um único candidato à Assembleia na região, eu acho que ele elegeria um ou outro. Essa divisão, isso aí... Acaba prejudicando. Essa história já mostrou, se não me engano, Chagas, eu acho que foi em 2000, e teve também, acho que 3 ou 4 candidatos do PSDB, entre eles era o Edmur, tinha o rapaz da Dersa, tinha o Vitor Ali, você dividiu tanto, não elegeram nenhum. Isso acontece. Divide porque, de qualquer forma, cada um deles tem a sua representação em determinado segmento da sociedade, ou empresarial,
ou territorial e acaba dividindo os votos e prejudica a representação de Santos e da Baixada Santista ou na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal. Mas é um número razoável, né? Sim. 3 para um lado, 3 para o outro. E Samuel Moreira também, que teve uma votação expressiva, que não é da Baixada Santista. Foi prefeito de registro, Isso. Deputado e presidente da Assembleia. Da Assembleia. Também ele, vão dizer, não é da Baixada Santista, mas vão dizer, é da Costa Leste, né, do estado de São Paulo. Agora, Chagas, estão sendo aí, a gente pula de 4 para 6, né? Colocando o Samuel e o Bruno. Né? Ou seja, é uma representação altamente positiva, significativa para a Câmara Federal. Agora, Chagas, você conhece um pouco o meu perfil, eu sou uma pessoa que eu gosto de cobrar e sinto que a nossa região ela patina por falta de projetos. Com esses novos representantes da Câmara e da Assembleia, né, qual o papel dos prefeitos para poder estar afinados com esses novos representantes na esfera estadual e federal e tentar trazer aí uma melhora para a nossa região metropolitana? Hoje é fundamental para a nossa região que a nossa representação traga investimento em infraestrutura, principalmente em mobilidade urbana. O município de Santos e toda a Baixada Santista, para crescerem, eles precisam melhorar, vamos dizer, a nossa mobilidade urbana, o trânsito de pessoas, a movimentação de pessoas em toda a Baixada. E também, um ponto fundamental hoje, aqui é o maior polo exportador do país. E o que é necessário? Investimentos para que a produção que passa do Estado de São Paulo, que passa por Santos, possa ter uma fluidez maior e trazer mais recursos para o município em função justamente dessa facilidade em movimentação de cargas e pessoas aqui na Baixada Santista. Isso é fundamental. Se nós não melhorarmos a mobilidade urbana na Baixada Santista, nós não vamos crescer economicamente para trazer mais recursos, mas para que nós possamos trazer mais recursos, é fundamental que o Estado e a União invistam aqui na Baixada Santista em trânsito e movimentação de pessoas e de cargas. É bom deixar bem claro, Chagas, e isso eu faço com respeito aos eleitos e já parabenizando-os pela eleição, que não é novidade a carência que nós temos na região para o deputado eleito João Paulo Tavares Papa. Não é novidade para o deputado Beto Mansur as carências que nós temos na região. Também para o Marcelo Cassoni, que é o presidente da Câmara de Guarujá e foi eleito deputado federal, por exemplo. Para o Samuel a mesma coisa, para o Bruno Covas é a mesma coisa. Só que nós, esse é um hábito do brasileiro, eu votei em você, hein? Vamos ver o que você vai fazer pela gente. Se não houver a cobrança, a participação, né, convidá-lo, mostrar, chamar a imprensa, nada acontece. É fundamental. Não adianta eleger. A democracia, ela não termina na eleição. Sim. Ao contrário, ela continua fundamentalmente depois da eleição. Como nós podemos exigir mais dos nossos deputados, nossos representantes cobrando? É fundamental essa cobrança, porque muitas vezes o brasileiro pensa que acabou a sua responsabilidade cívica na eleição. Ao contrário, ali ela começou. Já que os eleitos tiveram o voto da Baixada Santista, a Baixada Santista deve agora cobrar esses eleitos, principalmente nesse ponto. Nós precisamos de investimento na Baixada Santista, porque qualquer prefeitura hoje, do Brasil, mas vamos nos restringir aqui à Baixada Santista, elas têm um gasto muito grande na manutenção da cidade. E restam poucos recursos para investimento em infraestrutura. Os municípios não têm recursos para infraestrutura e nós precisamos de recursos para infraestrutura para que os municípios eles possam crescer, tanto no aspecto econômico, urbano e também social. É aí que, por exemplo, acaba aliviando muito as prefeituras da região as emendas parlamentares, que elas são direcionadas através dos representantes tanto da Câmara Federal como da Assembleia Legislativa. Embora não seja esse o maior papel, em tese, trazer recursos. Dos parlamentares, né? Na realidade, o parlamentar, o que ele faz? Ele legisla para a Baixada Santista e para todo o Estado. Ele também é um fiscalizador, aí a importância do eleitor cobrar o candidato eleito para que o eleito cobre o governo e fiscalize o governo. Mas, fundamentalmente, hoje o que nós precisamos de recursos para a Baixada Santista. Ou seja, em outras palavras, é a cobrança que o vereador sofre mais
por ele estar na cidade Mais do perto, que do deputado que está na Assembleia ou do deputado federal que está na Câmara Federal. O vereador a gente encontra na praia, a gente encontra no barzinho, a No gente supermercado. no supermercado. Ele é o mais cobrado, né? Agora, Chagas, os dois representantes na realidade, três, né, da Assembleia Legislativa, eles, pelo jeito, o partido que eles representam é um partido que está afinado com o governador Geraldo Alckmin, que foi eleito no primeiro turno. Tanto o Caio França, do PSB, o pai é o vice-governador, né? Foi eleito agora nessa eleição de ontem. O Cássio Navarro é do mesmo partido, né? Do governador. E agora o Paulo Corrêa, não sei, ele é do PEN. Do PEN. O PEN, você apoiou o Alckmin no estado de São Paulo? Agora eu não me recordo. Eu também não recordo. Eu pedi para a produção dar uma verificada. Né? São 35 partidos. É muita coisa, né? Duas coisas que eu não guardo. Todos os partidos e todos os ministros. Não, impossível. São 39 ministros, Impossível. 35 partidos, são muitas coligações. Mas, de qualquer maneira, o Paulo Correia, independente de estar aliado ou não ao governo do Estado, eu acredito que vai olhar a Baixada Santista de uma forma geral. Não é também só olhar a Baixada Santista, tem que legislar para todo o Estado, porque legislando para todo o Estado também colabora com a Baixada Santista. Mas é lógico, o Santista vai cobrar aquele que está nos representando com recursos aqui para a Baixada e projetos, né, para a nossa Baixada. Olha, recebi a informação aqui no ponto, o PEN apoiou o Alckmin. Então, facilitando. E também não é novidade para o governador as carências aqui da região. Não, ele conhece bem. Ele conhece entendeu? Bem. Agora, um outro aspecto, o Chagas, eu tenho tantas perguntas, são 7h30, eu procuro repassá-las todas ao Chagas. Você observou aí uma importância ou nem tanto do apoio dos prefeitos da região para os seus candidatos, seja a Câmara, seja o governo ou também a Assembleia? Foram fundamentais, né? O apoio do prefeito para um candidato ele é fundamental porque acaba o prefeito transmitindo, né? Não a sua votação, né, mas a sua credibilidade, a sua administração, a sua aprovação para o candidato. É fundamental o apoio do prefeito para que um candidato tenha uma boa votação. A informação que eu tenho, o Chagas vai me corrigir, vamos supor aqui na região, pelo que eu sei, a prefeita Márcia Rosa, ela fez campanha para o Padilha e para a Dilma, Isso. Até porque são os partidos da prefeita Márcia Rosa. A prefeita Maria Antonieta fez apoiou o SCAF, que é do partido dela, Isso. e a Dilma. O Mauro Landini, acho que foi o Alckmin e o Aécio. O prefeito de Santos foi o Aécio e o Alckmin, né, até pela proximidade que tem. São Vicente, o prefeito Billy apoiou a Dilma, deve ainda apoiar, né? Se apoia no primeiro turno, deve apoiar no segundo. E para o governo, eu não sei quem o Billy apoiou, acho que foi o Alckmin. Foi o Alckmin. Deve ter sido o Alckmin. Em Praia Grande também Alckmin e Aécio, que é o... Isso. Em Mongaguá, o Arthur... Cadê? Tem visto o prefeito Arthur Parada Cross? Ultimamente não. Também não vem. Bom, mas ele é do PSDB, deve ter apoiado o Alckmin, deve estar apoiando também agora o Aécio. O Marco Aurélio de Itanhaém também. Né? O PSDB, o Alckmin e o Aécio. A Ana Preto também. A Ana Preto, eu estava aí quando ela recepcionou a Dilma, semana passada foi quando eu a vi também. Ela deve estar apoiando a Dilma, porque veio aqui, com certeza, veio de Peruíbe para recepcioná-la, né? E o Alckmin, porque o partido dela é o PTB. Isso. Para o governo federal apoiou um e para o governo estadual apoiou outro. Agora, isso tudo eu fiz questão de colocar aqui para os telespectadores, que mostra também que o Aécio foi vencedor aqui na região. Foi. Né? E nesse ponto, aí o Paulo Alexandre Barbosa, por isso eu digo, é fundamental o apoio de um prefeito, quando ele é bem avaliado e tem credibilidade. O Paulo Alexandre Barbosa conseguiu uma votação expressiva. Ganhou no primeiro turno, em 2012. Em 2012, e é interessante, foi um recorde de votação do Geraldo Alckmin em Santos. Foi. O Serra foi muito bem votado em Santos e o Aécio também foi muito bem votado em Santos. Então, o apoio do prefeito de Santos para os candidatos do PSDB mostra a importância do apoio de um município para um candidato. E muito da votação do Geraldo Alckmin aqui
deve-se justamente aquilo que nós falamos, a atenção que o Geraldo Alckmin tem dado para o município, principalmente nesse ponto, investimento em infraestrutura e mobilidade urbana. Então, é importante que um prefeito apoie, esteja afinado com o governo, para que a população tenha o seu retorno, é lógico, cobrando depois dos governantes aqueles que receberam seus votos. Um outro aspecto, Chagas, que eu não vejo abordado, a gente pode abordar aqui, ou seja, das câmaras municipais, nós temos a UVEPS, que é a União dos Vereadores da Baixada Santista, né, que congrega aí as 9 câmaras da região metropolitana. Apenas, eu diria que só o Marcelo, que conseguiu, com mandato, vereador de mandato, conseguiu se eleger das 9 câmaras. Isso. Aqui em Santos nós tivemos o Marcelo Del Bosco, tivemos o Zequinha e o Sadal Nakai, não foram eleitos. Não foram eleitos. Né? O Sadal Nakai já era o candidato praticamente do prefeito, né? Isso, mas teve uma boa votação. Teve quase 50 mil, né? Foi uma boa votação. Quase 50 Para mil. a primeira vez que ele saiu, ele até que conseguiu uma boa votação. Ele não teve uma... O Marcelo também é a primeira vez? O Marcelo Del Bosco? O Del Bosco para deputado estadual é a primeira vez também. Né? E também em São Vicente teve alguns nomes que eu pensei que iam surpreender nas urnas. O caso do Fernando Bispo, não foi eleito. Paulo Alfaiate também não foi eleito. Só o Cássio, mas só o Caio. Mas o Caio não estava como vereador. Não estava como vereador. Ele teve que se desincompatibilizar para poder participar da campanha em 2012 a prefeito. E também o Bozella, né? E o Bozelinha também, vereador de São Vicente, que fez uma campanha envolvendo muito boa. Nas redes sociais, uma movimentação muito grande. Eu pensei que ele até... Tecnicamente, a campanha do Bozella foi muito boa. É uma questão de eleição, né? Às vezes bate na trave e entra, às vezes bate na trave e sai, né? Mas também foi bem votado. E uma campanha muito bonita do Bozella. E o que eu ouvi é que ele também tinha, parece que, alguns núcleos no interior. Tinha também. Então, não contou só com a região metropolitana. E cada vez é mais importante não se fixar numa eleição apenas na região, mas sim buscar votos fora. Pode ver que pela votação, os candidatos universais que conseguem votos em todas as partes do Estado acabam levando uma grande vantagem. Tem que ter uma base, é lógico, mas é bom buscar votos em outras regiões. Chagas, algumas perguntas estão chegando pelo 3041-6777. Essa pergunta é interessante. Por que as pesquisas erraram tanto a previsão? Eu acredito com relação a presidente, né? A votação do Aécio foi surpreendente. Eu vou dividir rapidamente com o telespectador e com você, Chagas. Quando eu vi assim, a pesquisa no sábado, que acho que foi o último dia, né, que poderia publicar as pesquisas. Foi na sexta, publicaram no sábado. Eu falei, caramba, o Aécio com 27 em segundo e a Marina com 24. Eu falei, será? Eu lendo o jornal, porque até então dava a certeza que a Marina iria para o segundo turno. E o Aécio lá embaixo, caindo com 17%, 15%. Houve, principalmente na última semana, uma queda acentuada da Marina e uma ascensão surpreendente do Aécio. O que ocorreu? A Marina, depois de ter sido um fenômeno, ela teve uma queda de tanto que ela apanhou da Dilma Rousseff. Aí foi caindo. Por que também ela caiu? Caiu porque as contradições da Marina acabaram favorecendo as críticas, que eu não digo nem críticas, ataques da Dilma à Marina. Aí a Marina vinha caindo acentuadamente, mas o Aécio não subia. Os votos que saíram da Marina iam para os indecisos. No final, na reta final, nos últimos dias... Os indecisos? Foram para o Aécio. O que me surpreendeu, além desses indecisos que saíram da Marina para a indecisão, terem ido para o Aécio, votos da Marina. Nos 2 últimos dias saíram em massa da Marina e foram para o Aécio. Eu não esperava essa movimentação, que a Marina também perdesse os votos que estavam consolidados, acabaram indo para o Aécio. E a distância entre a Dilma Rousseff e o Aécio Neves foi uma distância bem menor daquela esperada. E o que é interessante, Chagas, pegando só o final da sua fala, de fato, segundo os números, me corrija, é uma diferença de 8%. 8%. Que eu julgo pequeno. Agora, pegando a análise do Chagas, se esses indecisos da última hora resolveram dar o voto ao Aécio, você acredita que o PSB vá apoiar o Aécio? Só abrindo um parênteses, tanto a possibilidade de alguns comentaristas que o PSB apoie o Aécio Neves no segundo turno, também está no jornal de hoje o próprio diretor da Executiva Estadual e agora eleito vice-governador Márcio França, né? Falou que, governador, se depender do PSB, já estamos com o senhor. Lógico que ele não manda no PSB, mas é uma voz corrente dentro do partido.
além de presidente da executiva estadual, ele é o tesoureiro nacional do partido. E vice-governador. E vice-governador agora, então tem um peso político, né? O Márcio França tem um peso político e, ao mesmo tempo, eu já engato uma segunda, uma responsabilidade muito grande, porque ele perdeu a prefeitura de São Vicente, né? O Bílio foi eleito no primeiro turno, então isso gera uma expectativa muito grande daquilo que ele pode fazer, não em nível municipal, mas em nível estadual, auxiliando o governador e, lógico, colocando uma atenção especial para a nossa região metropolitana. Para toda a região e também para São Vicente, Principalmente independente de cores partidárias, né? Isso é fundamental. O PSB ele é dividido. Vamos falar primeiro do PSB, ele é dividido. Roberto Amaral, presidente do partido, tem uma tendência para apoiar Dilma Rousseff. Já o Márcio França, ex-prefeito de São Vicente, vice-governador, tem uma tendência a apoiar o candidato do Geraldo Alckmin, que será o Aécio Neves, né? Fica essa divisão. Então, o PSB, o que eu vejo, se tiver que entender o PSB, é mais para o PT do que para o PSDB. Porém, o que eu vejo, o PSB deve falar, ó, vocês fiquem livres. A outra situação é da Marina. A Marina, ela foi acolhida pelo PSB. Ela, na realidade, ela é da rede do partido que não existe. A Marina indicou, ao contrário do que eu imaginava. Eu achava que a Marina ia cometer o erro que cometeu da última vez, ficar isenta, não apoiar nenhum nem outro. Ontem, pelo discurso da Marina, ela mostrou uma tendência em apoiar o Aécio Neves. A tendência é a Marina apoiar o Aécio Neves. É lógico, se o Aécio Neves acolher, aceitar as suas propostas de ambientalistas. Agora, Chagas, nós temos que chamar o intervalo, mas muito rapidamente, lógico, eu não consigo ver de uma outra forma que esse resultado das eleições, principalmente para a escolha do presidente, mostra o descontentamento da população com o que está acontecendo no nosso país e os governantes que hoje estão no poder em nível federal. Não é uma crítica, é uma análise que eu faço. E aí a gente vê esse respaldo da minha análise através da eleição. E isso mostra, me corrija, eu quero respeitar todos os partidos políticos, eu procuro ser imparcial, mas eu vejo aí uma queda significativa do PT em todo o quadro nacional. Isso é fácil de analisar, é economia. Nós temos uma inflação de 6,5% e um PIB crescendo, no bruto crescendo, menos de 1%. PIBinho. PIBinho. Então, isso aí tem reflexo, sim, principalmente no estado de São Paulo. Só vou dar um dado, como tem relação renda com voto. Onde a Dilma tinha mais intenção de voto, se confirmou, foi no estado do Piauí, o estado mais pobre da federação. Mas foi o que mais cresceu em renda. O estado que ela teve mais dificuldades em intenção de voto, se confirmou nas urnas, foi o estado de São Paulo, que é o maior estado da federação, mas que a renda caiu. Então, onde a renda mais caiu, São Paulo, foi onde ela teve mais dificuldades. A Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff, onde ela teve mais facilidade, no Piauí, foi onde a renda mais cresceu. Então, essa relação renda e voto, ela é importante. Vou chamar um rápido intervalo comercial. Dá tempo, nesses poucos 15 dias de eleição, melhorar essa renda, Chagas? Impossível. Rápido intervalo, na sequência eu volto para mais um bloco no Hora Geral, conversando com o cientista político Fernando Chagas e as perguntas pelo 3041-6777. Eu volto já.